É imprudente querermos proteger nossos amigos de discórdias e desarmonias que eles mesmos, consciente ou inconscientemente, acarretaram sobre si, ou estão acarretando. É preferível abrir mão de ansiosas solicitudes, porque a excessiva solicitude, que os preservaria do resultado da sua própria conduta, é muitas vezes o entrave que os impede de despertarem para o conhecimento da verdade sobre o seu próprio ser. É possível que o sofrimento deles venha a ser o estímulo necessário para o seu despertamento. Cada um de nós tem de aprender a lição de soltá-lo e deixá-lo ir. Solta os teus queridos para o Cristo. Põe-nos em liberdade rumo a Deus. Permite que a lei de Deus os governe. Apesar do grau de realização espiritual que alguém tenha adquirido e sua aplicação prática na vida diária, sempre haverá pessoas que, por esta ou por aquela razão, não podem ou não querem reagir. A maior testemunha da vida espiritual que conhecemos foi o Divino Mestre, e até ele teve o seu Judas, o seu Tomé séptico, o seu Pedro negador e seus discípulos dormentes no horto de Getsemane. Sem dúvida, Pedro e Tomé acordaram e se converteram do seu lapso temporário. Quanto a Judas, não consta que tenha despertado para a luz espiritual. Além disto, houve um tempo em que o impulso espiritual não teve resposta da parte de Saulo de Tarso, e, no entanto, mais tarde, ele não somente respondeu ao apelo, mas se tornou uma grande testemunha vivente da luz. Por isto, ninguém precisa desesperar quando membros da sua família, da sua igreja, da sua nação ou no mundo lá fora não responderem ao impulso espiritual. Neste momento, a seu tempo responderão. É possível que para alguns deles leve dias, semanas, meses, anos. Para alguns deles, talvez muitas vivências futuras. Mas, cedo ou tarde, se dobrará todo o joelho. Todo o joelho. Em um determinado período de tempo, todos os homens se tornarão discípulos de Deus. Há quem julgue não poder avançar devido à falta de espiritualização de pessoas em derredor, ou porque a falta de realização espiritual de fulano ou cicrano exerça influência adversa sobre eles. Tal coisa nunca poderá acontecer, a não ser que essas mesmas pessoas permitam que aconteça. Cada um é responsável por seu progresso espiritual, e é inútil culpar a terceiros pela nossa falta de coragem espiritual. A autoridade máxima, como a do próprio Mestre, ensinou que se alguém quiser atingir a estatura da plenitude do Cristo, é necessário abandonar pai e mãe, irmão e irmã, por causa dele. Porque, pois, não encarar o fato de que muita gente não está ainda em condições de abandonar aqueles que, como creem, com o seu modo de agir, lhes são entrave à autorrealização? Por isto, ninguém devia censurar os outros, nem a si mesmo. Mas quanto antes convencer-se de que somente a crença de um ego separado de Deus o pode seduzir hipnoticamente à ideia de que alguém de fora possa influenciá-lo. De que modo seria possível que alguém influenciasse, promovesse ou impedisse o nosso progresso espiritual? Como seria possível que alguém se interpusesse entre nós e conscientização da nossa cristicidade? Tal coisa só seria possível se nós dependêssemos de algum ser humano. Quando alguém admite a crença universal de que a sua subsistência provenha de marido ou mulher, de algum investimento ou negócio, então ele se sujeita à lei. Enquanto o homem não possui ainda sabedoria espiritual, semelhante confiança é natural, mas, depois de sabermos da verdade da nossa essencial identidade com o Pai, e ainda assim pusermos a nossa
confiança em príncipes, confiando em família e amigos, em vez de nos libertarmos e vivermos na graça, continuaremos a viver sob a escravidão da lei. Na vida espiritual não há tal coisa como dependência de pessoas ou coisas. Há sim uma comunhão de bens, mas não há dependência. Aquilo que compartilhamos com os outros flui na infinita plenitude de Deus. Eu e o Pai somos um. É esta a minha relação com Deus, e é esta a relação de Deus comigo. Isto nada tem a ver com pessoas, com parentes e sócios. O meu bem-estar não depende deles de modo algum, nem o bem-estar deles depende de mim. O meu bem-estar é a universalidade de Deus revelada na individualidade do meu ser humano. Assim que vislumbrarmos essa unidade, então toda a relação se torna uma relação de amizade, de alegria e de cooperação. Quando deixamos de depender de outros, então não mais sofremos com nenhuma falta ou perda. Quando se extingue a nossa relação com outros, uma vez que o nosso bem está baseado em Deus, e ninguém tem o poder de destruir essa nossa relação de co-herdeiros do Cristo em Deus. Verdade é que a concepção humana não testifica isto, uma vez que se faz mister que entre em ação a verdade da consciência individual, a fim de tornar sensível o benefício resultante de relação entre pai e filho. Quando te convenceres de que não deves chamar pai a ninguém sobre a terra, então automaticamente cada homem, cada mulher, cada criança se torna para ti irmão e irmã. Segundo o conceito humano, pode ser que sejas filho único e não tenhas parentes sobre a terra, mas, uma vez que aceitasse a verdade de não chamares ninguém pai sobre a terra, nada disto é exato, porque toda pessoa no universo inteiro se tornou para ti irmão e irmã. E então muitas pessoas que até essa data te consideravam um estranho, começam a sentir subitamente: eu conheço essa pessoa e tenho a impressão de a ter conhecido desde o princípio. E, embora não sejais irmãos pelo parentesco carnal, sois irmãos por uma afinidade espiritual superior a todo o parentesco corporal. Agora sois irmãos e irmãs por uma disposição divina. Há um vínculo, um liame espiritual que irmana todos os filhos de Deus. Esse vínculo não vigora no plano de seres humanos e simples mortais. E é por esta razão que os que a todo custo querem permanecer no plano da humana mortalidade se separam pouco a pouco e ficam fora do âmbito da experiência dos espiritualmente iluminados. Cada um atrai a si aqueles com os quais está unido espiritualmente, seus irmãos e suas irmãs por afinidade, ao passo que os que querem viver no plano mortal e material cedo ou tarde serão afastados, e por vezes há grandes sofrimentos quando tentamos manter a ligação com eles. Ao longo desse caminho, talvez encontremos falsidades, fraudes e impropérios. Muitas vezes encontraremos amigos e parentes dormindo, não nos ajudam, por vezes se nos opõem ou obstruem o nosso caminho. Mas temos de atingir um ponto em nosso desenvolvimento em que tais coisas deixem de nos afetar. Então já não fará diferença em nossa vida quem nos abandona. Esse abandono só tem importância para eles, por ser uma falência em sua consciência crística. Para nós, porém, não terá importância uma vez que conhecemos a nossa relação com Deus. Sendo que Deus é a vida, a sabedoria, a atividade e plenitude do teu ser, nada tens que realizar que dependa de alguém sobre a face da terra. O que te nutre, te veste, te oferece teto, é o Espírito. A tua inteira e total confiança está alicerçada na verdade de que tudo que o Pai tem é teu. Se o mundo inteiro desaparecesse, continuaria a persistir esta verdade: eu e o Pai
somos um, e tudo o que o Pai tem continuaria a ser teu. Quando o Mestre mandou a seus discípulos que, por causa dele, abandonassem mãe, irmão e irmã, não mandou abandonar os que faziam parte do seu lar espiritual. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhou em derredor para aqueles que o acompanhavam e disse: Eis aqui a minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que cumprir a vontade de meu Pai me é irmão, irmã e mãe. Todos os que são aptos para se encontrarem no nível espiritual estão irmanados entre si, agora e para sempre, compartilhando entre si todos os seus bens. Deus é nosso destino. O Espírito atua sem cessar, atraindo a nós o que é nosso, seja isto o que for, tanto no plano das relações humanas como no dos negócios. Há uma atuação invisível que nos leva à nossa profissão idônea, para um casamento adequado, para a cidade que nos convém ou para um novo povo conveniente. Dia a dia o Pai nos designa o trabalho diário, e com esse trabalho vem remuneração adequada. Muitos de nós, provavelmente, concordariam em admitir que a maior parte dos problemas que nos preocupam tem que ver com descontentamento quanto ao passado ou temores no tocante ao futuro. Por via de regra, no momento presente vamos bem. Se pudéssemos continuar a viver neste momento, satisfeitos com a certeza de que o poder de Deus está em ação e dispostos a deixá-lo agir daqui por diante, nada nos preocuparia o passado e bem pouco cuidados nos daria o futuro. De um ou outro modo saberíamos o que fazer, dia a dia, e às vezes o saberíamos até algumas semanas antes. Tenho feito a experiência que raras vezes Deus revela com muita antecedência os propósitos que tem a meu respeito. Quando atingimos um estágio evolutivo em nossa experiência, onde nos dedicamos totalmente ao trabalho construtivo que de momento realizamos, verificamos que a nossa subsistência material coincide com esse trabalho. Quando descobrimos em nosso trabalho algo que equivale a um serviço a ser prestado, então o nosso trabalho nunca mais nos parecerá um fardo e qualquer fracasso é impossível. Dia por dia, vivemos com o objetivo de ganhar dinheiro para o nosso sustento, às vezes com sucesso, às vezes com insucesso. Não é possível prever o resultado final, mas quando encontramos uma ocupação a qual nos possamos devotar de corpo e alma e com a qual possamos prestar algum serviço, por mais modesto que esse seja no princípio, então iniciamos a ascensão a um trabalho de caráter superior. Quando a nossa consciência está saturada de um senso de serviço e cooperação, então a nossa atividade, seja ela qual for, passará a expressar esse serviço e essa cooperação em nosso consciente, e se transformará em uma atividade em incessante expansão e desenvolvimento. O infinito que é Deus é também o infinito do meu ser. Não que o meu ego humano seja o infinito, mas é porque há somente um infinito, que é Deus. E sendo que Deus é o meu eu individual, o meu ser individual abrange o infinito. E neste infinito tudo está contido. Nada pode ser acrescentado ao meu eu divino, e nada pode ser tirado dele. Que poderia impedir-te de experimentares esse infinito? Somente a tentativa de ganhar alguma coisa, de desejar algo, ou a crença de que algo me pertença ou que eu possa merecer alguma coisa. Fecha os olhos, enche-te totalmente de Deus e então, como espectador, contempla as coisas grandiosas que Deus está fazendo através de ti. Embora nem sempre de acordo com a tua expectativa, nem sempre no tempo preciso que tu esperavas.
há uma realização espiritual para todo o Filho de Deus. E tu és esse Filho de Deus, se é que o Espírito de Deus habita em ti. Quando alguém tenta atingir determinado escopo, por exemplo, uma oportunidade para iniciar certa profissão ou para passar de um para outro modo de vida, então se move ele no plano das ocorrências humanas, em vez de se abrir à vida da graça divina. Possivelmente, a graça divina lhe providencie outro caminho, de maneira que ele deixe de estar preso à antiga rotina da vida e se eleve a um novo nível de atividade até então nem sequer sonhada. Desejar algo ou alguém significa permanecer preso à cadeia da rotina habitual da existência humana. O que realmente deveríamos desejar e o que podemos legitimamente realizar é uma experiência mais intensa do Cristo. Se conscientizássemos a presença de Deus, seríamos possuidores de um bem inesgotável. Mas, quando tentamos realizar algo que não seja a presença de Deus, não encontramos senão limitações. E é isto mesmo que vamos conseguir. Mas, se alguém vive de acordo com os princípios do caminho da realização rumo ao infinito, então compreenderá a natureza infinita da vida. E então deixa o homem de estar sob o poder da lei, mas vive na luz da graça, uma vida sem limites. Quando pela primeira vez falei aos ouvintes de um centro metafísico, veio ter comigo uma senhora com uma lista de 9 coisas que ela desejava alcançar. E pediu-me que orasse para que as alcançasse. Devolvi-lhe logo a lista, dizendo: sinto muito não poder orar para que a senhora alcance essas coisas. Nem mesmo estou interessado em que a senhora alcance. Ela ficou muito surpresa, porque julgava que o escopo da verdade consistia em obter tais coisas. Achava que Deus era algo que pudesse ser utilizado pelo homem. A finalidade da autorrealização é a realização da Cristo-consciência no homem, que é a graça divina, a qual nulifica toda a lei do karma. Há uma lei kármica que condena o homem a comer o seu pão no suor do seu rosto, como punição de atos pretéritos. Enquanto o homem trabalha unicamente com o fim de ganhar o seu sustento, está ele, indubitavelmente, sob o poder da lei do karma. Se agora compreendes o que quero dizer com essas palavras e resolves não mais trabalhar para o teu sustento, nem por isso deixarás de trabalhar. O que fazes é quebrar a lei kármica, de causa e efeito, e com isto descobrirás que daqui por diante não mais terás de trabalhar com o fim de poderes viver. Quando digo estas coisas, muitas vezes há quem me replique: como afirmas tal coisa, quando tu mesmo trabalhas para ganhar o teu sustento? Posso garantir aos interessados que isto não é verdade, e deixou de ser verdade desde o ano de 1928. Eu não trabalho para viver, trabalho para a alegria que o trabalho me dá. Será que alguém trabalha 20 horas por dia como eu, somente para poder viver? Não. Eu realizo o meu trabalho porque é esta a missão que me foi dada pela graça divina, e os meios da vida são o natural, corolário desse trabalho. Não me descompreenda o leitor. Eu não afirmo que o homem não deve trabalhar. Afirmo que ele não deve trabalhar por causa do seu sustento. Há nisto uma grande diferença. Quanto mais o homem se aproxima da vida pela graça, tanto mais trabalha e tanto mais intensamente realiza os seus trabalhos. Mas nesse caso, o trabalho não visa o sustento, mas se inspira na alegria que o próprio trabalho proporciona.
e os meios de vida serão a natural consequência, vindos de acréscimo. Possivelmente os meios de subsistência virão, inesperadamente, de uma outra fonte, acabando por libertar o homem totalmente da necessidade de trabalhar e facultando-lhe, assim, outra atividade. Em qualquer hipótese, seja qual for a fonte da subsistência, ela fluirá sempre da única fonte. No plano do homem-ego está cada um sob a lei kármica. O homem colherá aquilo que ele semeou. Mas todo homem pode quebrar essa lei, pelo conhecimento de que nem só de pão vive o homem. Ele vive pela graça, por todo o verbo de Deus. Se alguém for chamado para ajudar em um caso de desemprego, o tratamento a criar consistirá provavelmente em conscientizar que, sendo Deus a realidade infinita e a única realidade, ele é tanto empregador como empregado. Com outras palavras, Deus é único e, não sendo dois, não pode haver tal coisa como se um desse o serviço e o outro o recebesse. Há somente unidade, unidade do ser. E Deus é o único ser. Deus trabalha sempre, eternamente. Deus realiza sempre a sua obra. E o Filho de Deus não pode deixar de estar sempre realizando a obra de seu Pai. Lembra-te dele em todos os teus caminhos, e ele te guiará no caminho certo. Isto pode ser simples quando o homem é cumulado de todos os favores e bens da vida. Mas, quando eles nos são aparentemente negados, será que ainda somos capazes de dizer: Pai, eu te agradeço, porque também isto deve fazer parte da tua obra? É necessário que reconheças que Deus está em todos os teus caminhos, e não somente em alguns deles. Humanamente considerado, há tempos que parecem de insucesso. Agradece a Deus também por esses, porquanto, pelo conhecimento de Deus, também o insucesso pode levar a um bem superior. O fracasso pode resultar em benefício, se tiveres visão suficiente para não permaneceres no trilho a que te levou o insucesso temporário, mas passares para outro trabalho. Reconhece Deus em todos os teus caminhos, quer pareça um sucesso, quer insucesso. Renuncia de uma vez para sempre à crença de que possa haver sucesso ou insucesso. Nunca terás sucesso, mas também nunca terás insucesso. Testificarás por toda a eternidade a obra de suas mãos. Tu serás eternamente aquele lugar na consciência pela qual Deus transparece. A glória do teu ser não é tua, é a glória de Deus, que é do teu ser. Por esta razão, disseram todos os grandes mestres da humanidade que a humildade é o princípio da sabedoria. Mas a humildade nada tem que ver com depreciação de si mesmo. Humildade é a compreensão de que Deus é tudo. Humildade não é desprezo de si mesmo. Pelo contrário, ela é a compreensão de si mesmo, como aquilo através de que se revela plenamente a glória de Deus. A luz de Deus é tua luz, a sabedoria de Deus é tua sabedoria, o amor de Deus é teu amor. Graças te dou, meu Pai, porque sou instrumento do teu ser. Não possuo sabedoria como minha própria. Não tenho idade, não tenho corpo, não tenho alma própria, nem tenho bondade própria. Só existe um único bem, uma vida única, Pai nos céus. E eu sou aquele lugar através do qual transparece a plenitude da glória da divindade. Não é o teu conhecimento nem a tua habilidade que possam jamais ajudar alguém. É o conhecimento e a habilidade de Deus, para os quais tu te fazes um canal idôneo. Assim como o compositor permite às melodias que se sirvam dele como canal. Será que o compositor é o autor da música?
Será que o poeta é o criador da poesia? Será que o artista é o criador da pintura ou da escultura? Não. Todo artista criativo nada mais é senão o caminho ou canal pelo qual o poder criador da divindade se manifesta. Ele é o instrumento, o pincel, o cinzel, o martelo na mão de Deus. É só isto e nada mais que um pintor é. É só isto que um poeta ou um escultor é. É só isto que tu e eu somos e nada mais. Nós somos as ferramentas que Deus usa. Nós somos os veículos ou os utensílios de que o Pai se serve para revelar a sua glória e as obras do seu poder. Quanto mais sadios e felizes formos, quanto mais prósperos formos, tanto melhores testemunhas seremos. Testemunhas de quê? Da nossa inteligência? Não. Testemunhas da graça de Deus, que flui através de nós. Da graça de Deus. Deverás, e ela é fonte de todas as coisas. Deveras, ela é a fonte de todas as coisas. Nós somos os recipientes, as testemunhas da graça de Deus. E nós a compartilhamos uns com os outros. Ela não pertence a mim e ela não pertence a ti. É a graça do Pai, a graça divina que flui através de nós. Deveras, ela é a fonte de todas as coisas. Se visássemos orientação espiritual em todas as nossas atividades, sem a tendência de as relacionar ao plano humano, sentir-nos-íamos espiritualmente tão repletos e tão iluminados que essa iluminação não somente nos revelaria a verdadeira doutrina espiritual, mas também se manifestaria em coisas tão mundanas como a de acertarmos na escolha do vestido, do carro e da habitação mais conveniente. À luz da bitola divina, não há nenhuma diferença entre essas coisas. Deus é plenificação total. A iluminação espiritual não nos acontece sem trazer consigo a verdadeira profissão ou um lar conveniente. Deus não pode ser dividido. Deus é indivisível. A atuação de Deus não inclui isto e exclui aquilo. Deus não poderia revelar-se a ti na forma de uma determinada ocupação e deixar-te sem os respectivos meios de subsistência. Nem poderia, por outro lado, providenciar o teu suprimento e não dar-te uma ocupação condigna. Parece muitas vezes que estas coisas não acontecem simultaneamente, mas sim, assim aparece pelo fato de nós não termos orado às direitas. É porque fizemos uma oração dividida. É porque oramos para receber coisas, ou porque oramos com a tendência de que o Espírito se manifeste de certo modo, em vez de pedirmos unicamente que Deus se revele em nós como luz, como a plenitude da luz, como a verdade em toda a sua plenitude. A vestimenta de Deus é inteiriça, completa e perfeita. Quando Deus põe o seu manto sobre os teus ombros, inclui ele todo o teu ser. Não te dirijas a Deus com o desejo de ser curado. Não vás ter com Deus esperando emprego. Não vás ter com Deus na expectativa de receber segurança e proteção. Vai ter com Deus esperando Deus. Vai ter com Deus na esperança de receber a experiência espiritual da sua presença. E verás como então Deus se manifesta em forma de harmonia nos acontecimentos. Nas coisas ordinárias de cada dia, até em coisas como a de encontrares um lugar para estacionar o carro, ou de conseguires uma passagem de avião ou um lugarzinho em um hotel superlotado. Encontrarás perfeição tanto nas coisinhas de cada dia, como também nas tuas experiências mais profundas. Se procurares o Pai em espírito e como espírito, não tentes dividir a vestimenta, não ores para ter saúde ou riqueza.
nem segurança nem proteção, nem paz aqui na terra. Ora unicamente para que Deus se revele como a verdade. Ora para teres luz, verdade, iluminação. Ora para teres mais sabedoria. Procura a vestimenta integral, verdade, luz, revelação, iluminação. Adora Deus como Espírito e permite que seu manto te cubra com toda a tua inteireza, revelando-se como suprimento, como habitação, como relações harmoniosas, como atividade satisfatória.